Olá, meus amores! Estamos para mais uma videoaula nossa. Hoje, nossa aula de matemática. Vamos dar continuidade ao estudo das frações que iniciamos na aula passada. Você vai deixar aqui em cima um cardzinho para quando vocês terminarem a aula ou em outro momento, vocês já aproveitar este vídeo e ver o anterior para dar aquela reforçada no nosso conteúdo. Nós vamos falar hoje sobre tipos de frações. Vamos sair daquela fração básica que vocês trabalharam até o ano passado, onde o numerador é sempre menor que o denominador. Então, vamos conhecer um pouco mais, nos aprofundar mais um pouco no estudo das frações. Livro na mão, venham comigo. Oi, pessoal! Vamos dar continuidade ao nosso estudo de fração, que iniciamos na aula passada. Então, vamos ver hoje, relembrar um pouco sobre a definição de fração. Então, a nossa amiguinha aí está perguntando, o que é fração? E a gente tem logo embaixo. Uma fração representa uma ou mais partes de uma figura ou de um objeto. Então, a fração são partes de um todo. Vamos continuar. Então, as frações elas podem ser representadas de várias formas. Então, nós vamos ver 3 formas de como as frações podem ser representadas. Então, nós temos aí primeiro as frações próprias. O que é que eu chamo de frações próprias? São aquelas nas quais o numerador é menor que o denominador. Então, o que é que eu vejo aí? Eu vejo que, neste caso, de frações próprias, o número que está em cima, que é o numerador, ele tem que ser menor do que o número que está embaixo, que é denominador. Isso eu chamo de fração própria. Veja aí alguns exemplos. Nós temos aqui 4/8. Então, eu vejo aqui que o 4 é um valor menor que o 8 que está embaixo. E aqui a representação através do desenho. Então, eu tenho 4 partes pintadas e 8 partes divididas. Ao lado eu tenho aqui 2/5, onde o 2 é menor do que o 5. Então, sempre vendo aqui, ó, menor em cima, maior embaixo. E eu tenho aqui a representação. Uma figura dividida em 5 partes, que é o denominador, e pintada 2 partes, que é o numerador. Aqui eu tenho outra fração, 6/9, onde eu tenho aí o número 6, que é menor em relação ao número 9. 6 partes pintadas, 9 partes divididas. Tenho aqui 1/4, onde eu tenho aí 1 menor que o 4, onde eu tenho 4 partes na minha figura dividida aqui, que é o meu denominador, e uma parte pintada, que é o numerador. Lembrando que eu falo que uma fração é própria quando esta fração está sendo representada com o numerador menor e o denominador maior. Então, se eu faço uma fração e o número de cima é menor e o de baixo maior, eu já tenho identificando uma fração própria. Vamos ver agora outro tipo de fração. É o que a gente chama de fração aparente. É onde o numerador é múltiplo do denominador. Gente, quando eu falo múltiplo, a gente está falando dos números que estão como resultados da tabuada. Então, múltiplos de 2. Então, é 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante. Múltiplos de 4. Aí a gente tem 4, 8, 12, 16 e assim por diante. Então, quando eu digo múltiplos, então é o número que está na tabuada daquele número específico no qual eu estou trabalhando. Então, para que vocês entendam múltiplo. Então, o que é que ele quer dizer quando o numerador é múltiplo do denominador? Observem aí a fração de vocês e a representação dela através de imagem. Eu tenho 8/4. Pode, tia? Pode. É uma leitura normal de fração. O numerador é o próprio número, normal, e o denominador é o número que vai seguir a ordem. Então, eu tenho 8/8. Então, o que é que eu tenho aqui nesta representação de imagem? Eu tenho aí, no caso,
uma figura dividida em 4 partes e pintada as 4. E uma outra figura dividida em 4 partes, pintada as 4 partes. Então, prestem atenção. Primeiramente, foi feita essa figura por quê? Não é o meu denominador que vai dizer quantas partes a minha figura tem. Pronto. Então, se eu tenho no meu denominador 4, a minha figura tem que ter 4 partes. Independente. Então, o que é que eu faço? Eu vou e desenho uma figura de 4 partes. Só que eu tenho que pintar quantas, gente? Eu preciso pintar 8. Aqui, ó. 8. Eu preciso dividir em 4 e preciso pintar 8. Então, se a minha primeira figura tem 4 partes e eu preciso pintar 8, fica faltando quanto? Mais 4. Então, eu faço uma outra figura e pinto as 4 partes. Aí sim, eu tomei as 8 partes todinha. Dividi em 4 cada figura e tomei as 8 partes. Tá bom? Então, preste atenção nisso. Mas o que é que eu chamo de fração aparente neste caso aí? É quando, no caso aí do 8 quartos, o que é que eu faço? Se eu pegar o 8 e dividir por 4, não vou obter 2, que é o que está aí. E essa divisão não foi exata. Pronto, por quê? O número 8 tem na tabuada de 4. Se eu perguntasse, por exemplo, 10 sobre 5, 10 quintos, era uma fração aparente? Era uma fração aparente, porque o 10 está na tabuada do 5. Se eu dividir 10 por 5, eu vou achar aí 2. Ok? Mas a gente vai mais praticar isso para vocês treinar e conhecer e se identificar melhor com os tipos de frações. Vamos ver agora o terceiro tipo de fração. Aí nós temos aí as frações impróprias. O que é que as frações impróprias dizem? São aquelas nas quais o numerador é maior ou igual ao denominador. Estão lembrados das próprias? O que é que a gente fala das próprias? Nas próprias, nós temos o quê? Numerador menor que denominador. Já nas frações impróprias é o contrário. O maior está em cima, que é o numerador, e o menor está embaixo, que é o denominador. Olha esse exemplo aí para vocês. 3 quintos. Maior em cima, menor embaixo. Então, como é que eu representei? Preste atenção. A minha imagem, a minha figura, não tem que ser dividida em 3 partes. A minha figura tem que ser dividida com o valor que está no denominador. Tá? Se são 3 partes, eu tenho que desenhar uma figura com 3 partes. Certo? Ok. Só que eu tenho que pintar 5. E aí? Aí você faz uma outra figura com 3 partes também e só vai pintar aquelas para completar. Então, ó, fez a primeira figura, dividiu em 3 partes, pintou as 3. Fez outra figura, dividiu em 3 partes e agora vai pintar quantas para completar 5? Se eu pintei 3, quanto falta para 5? 2. Então, eu tenho que pintar 2 partes. Então, eu tenho aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5 partes pintadas. Então, sempre que ocorrer uma fração imprópria, onde o maior está em cima e o menor está embaixo, então, que eu for representar isto através de figura, eu tenho que prestar atenção. E eu tenho que fazer as figuras de acordo com o denominador. Se o denominador está dizendo que é uma parte só, se minha figura tem que ter uma parte, é uma parte que ela vai ter. Ok? Prestem atenção nisso. Mas aí eu trouxe para vocês outros exemplos a mais. Nós temos aí também mais 2. Vamos lá. Tenho aqui o primeiro de cima, tá? Que é esse aqui. A fração 2
quintos. Na fração 2 quintos, eu tenho aí maior em cima, menor embaixo. Gente, quando o maior está embaixo e o menor em cima, na fração normal, aí não tem muito o que se preocupar. Só precisa ter atenção quando for a fração onde o numerador é maior que o denominador. Aí a gente tem que prestar atenção nisso. E olha aí a representação. Quantos pedaços a minha figura tem que estar dividida? 4. Então, eu faço uma figura aqui, ó. A primeira figura, eu desenho ela e faço em 4 pedaços. Só que eu não tenho que pintar 5. Então, eu faço a primeira figura, pinto as 4 e desenho outra figura para completar a primeira. Tá certo? Presta bem atenção nisso. Embaixo a mesma coisa. Olha a minha fração aí, ainda foi maior. Vê só. Cadê ela aqui, ó? 10 quartos. Vê. Minha figura tem que ter quantos pedaços? 4 pedaços. Minha figura tem... Eu posso fazer 1000 figuras, mas as minhas 1000 figuras vão ter que ter 4 partes cada uma. Então, o que é que eu faço aí primeiramente? Se eu tenho que dividir minha figura em 4 partes, mas eu tenho que pintar 10, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou, desenho a primeira figura em 4 partes e pinto as 4. Aí eu faço outra figura e divido ela em 4. E o que é que eu faço? Pinto as 4. As 4 da primeira com as 4 da segunda dá 8. Só que eu tenho que pintar 10. Então, eu faço outra figura, divido em 4 partes e agora fica faltando quantas para completar 10? Só 2. Aí eu vou e pinto só 2. Entendido? Isso acontece com as frações impróprias, tá? Nas frações impróprias. Aí eu tenho aqui, olha, sempre que ir desenhando de acordo com a quantidade no denominador e vou pintando até completar a quantidade de partes pintadas que está no numerador. Agora, deixa eu dizer uma coisa a vocês. A fração aparente, ela vem representada como fração imprópria, tá? Porque a fração aparente, o numerador vai ser sempre maior que o denominador, tá? Mas nem toda fração imprópria é aparente. Por exemplo, 5 quartos. E aí? É aparente? Não. Não é aparente. Por quê? 5 não tem na tabuada de 4. 4 vezes quanto dá 5? Não tem. Então, como eu não posso dividir exatamente, né, para dar exato, e ela não tem na tabuada, não é um aparente. A de baixo, 10 quartos. É uma fração aparente? Não. Ela só é própria. Para ser aparente, ela teria que ser dividido exato. O número que está no numerador teria que estar na tabuada do denominador. Prestem atenção nisto. Muita atenção nisso. Uma fração, ela pode ser, sempre que a fração em cima está menor, está maior do que a de baixo, sempre, aí ela vai ser própria, tá? Agora, para ser aparente, ela tem que poder dividir exatamente, ou este número que está no numerador, estar na tabuada do número que está no denominador. Ok, pessoal? A gente vai praticar mais isso para que a gente assimile melhor. Tá bom, meus amores? Vou deixar com vocês aí, tá certo? Aqui, olha.
uma atividadezinha para vocês realizarem no caderno. Então, eu quero o seguinte. Agora, pausadamente, vocês irão, num caderno de matemática, copiar a atividade abaixo, que tá aí, ó, e responder. Em seguida, irão me enviar na medida que terminarem. Fez, terminou, me envie. Vamos ver quem é que termina mais rápido? Vamos lá? Então, o exercício de fixação, copiem aí. Exercício de fixação. Aí escrevam, represente através de figuras as frações abaixo e classifique-as em própria, imprópria ou aparente. Vocês têm aí A, B, C, D, E, F, G, H, I, 9 frações. Aí vocês vão representar estas frações através de desenhos e depois vão dizer se esta fração é uma fração própria, se ela é imprópria ou aparente. Ah, tia, mas ela é própria e aparente. São as duas. Aí você bota o nome das duas. Ah, tia, ela só é própria. Aí você bota só própria. Ok, pessoal? Façam no caderno. É assim que terminar, mandem para mim. Tá bom? Um beijo enorme. Fiquem com Deus. Tia está na sala para tirar as dúvidas de vocês. E vão realizar a atividade. Até a próxima aula. Tchau!